Olá, bom dia pessoal. Já começar a nossa aula. Eu resolvi gravar porque eu tô sem internet, então não dá para fazer aula online. Então eu vou tentar gravar aqui e enviar para vocês, certo? Bem, a gente tinha começado vendo um pouquinho de tabelas e gráficos, até pedi para vocês mandarem uma tabela com o gosto, né, de vocês para a questão das disciplinas, né? Alguns me mandaram, eu vi, dei uma olhada. Parabenizei alguns. E assim, vou continuar a explicação. Bem, como eu estava falando para vocês, tabelas e gráficos são o quê? Servem para organizar a nossa pesquisa, o que a gente pesquisou. A gente fez uma pesquisa lá, os dados, né, da pesquisa. Tantos alunos responderam que gostam de matemática, tantos alunos responderam que gostam de português. Então a gente coloca aqui, ó, na sequência, eu até fiz um desenho, esquematizei aqui na sequência, para saber quantos são os alunos que gostam de geografia? Quantos são os alunos que gostam de português, história e matemática? Então aqui eu coloco as quantidades. Aqui são as disciplinas, aqui as quantidades. Se tivesse inglês, eu teria que colocar mais uma disciplina aqui. Seria mais uma linha na tabela. Se alguém dissesse, por exemplo, história, deixa eu ver outro. Ciências. Aí duas pessoas falando de ciência. Eu tenho que colocar ciências aqui e aqui duas pessoas. Tá bem? Então assim eu conseguiria montar a minha tabela com todas as respostas. Então, essa tabela e o gráfico, né, a tabela serve para quê? Serve para a gente organizar nossas informações. Então a gente pega lá as informações e organizar ela em linhas e colunas, como vocês veem lá no exemplo aqui de cima. Então, temos um exemplo mais bonitinho aqui, né? Onde a gente tem os campeões e vice-campeões da Copa do Brasil de futebol de 2010 a 2017. Se vocês observarem aqui, ó, temos aqui a informação inicial, é a legenda, né, do que se trata a tabela. Aqui o ano, o campeão e o vice-campeão. As colunas, ó, tá o ano, campeão e vice-campeão. Observem aqui. Qual time ganhou mais vezes a Copa do Brasil de futebol de 2010 a 2017? Bem, se ganhou mais vezes é porque foi campeão. Então, qual foi o time que ganhou mais vezes? Aqui, o campeão. A gente observar aqui, o Santos ganhou uma, o Vasco da Gama uma, Palmeiras um, Flamengo um, Atlético Mineiro um. Palmeiras duas vezes. Grêmio e Cruzeiro. Então, Palmeiras aqui vai ser o quê? Vai ser o nossa resposta aqui, né? O que time ganhou mais vezes a Copa do Brasil nesse período, de 2010 até 2017. Então, facilmente eu consigo identificar aqui que o Palmeiras ganhou duas vezes, ó, em 2012 e em 2015, porque tá bem organizado aqui na tabela. Outro detalhezinho aqui, ó, aqui a gente tem, como eu falei, as colunas, né? E aqui, ó, da esquerda para a direita temos as linhas, ó. Essa linha aqui, outra linha. Então as linhas aqui me informam. Em 2012 o Palmeiras ganhou e o Curitiba foi vice-campeão. Já em 2015 o Palmeiras ganhou, só que foi o Santos aqui o vice-campeão, ou seja, ficou em segundo lugar, tá bem? Então a tabela ela serve para a gente organizar nossos dados, que a gente colheu lá na nossa pesquisa. Aí se eu quisesse, por exemplo, vamos agora colocar aqui quem ganhou entre 2000 e 2010. Aí pegaria, né, pesquisaria essas informações e colocaria aqui na tabela. Aqui. Bem, posso perguntar outra questão aqui. Quem foi o time que foi mais vice-campeão? Aí você ia olhar agora para a coluna dos vice-campeões. Ó, o Vitória foi uma vez, Curitiba duas vezes. Ó. Então já tem aqui o Curitiba como maior vice-campeão. Certo? Tem que ter o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro, não é? Santos, Cruzeiro e Flamengo. Todos os times diferentes. O único que foi vice-campeão aqui foi o Coritiba. Duas vezes. Aliás, 2 anos seguidos, 2011 e 2012. Bem, aqui a gente tem tabelas com a planilha eletrônica. Isso daqui, pessoal, é utilizado principalmente no computador, no Excel. Chama-se Excel. Tá? A gente aqui tem até um exemplozinho do Excel. O Excel é basicamente... Deixa eu até abrir uma aba aqui para vocês aqui. Olhem só. Esse programinha aqui. Então vou abrir aqui só para mostrar para vocês. Ó,
Aqui eu tenho várias abas, aqui eu poderia colocar ano, aqui campeão, aí depois vice-campeão, vice, e completando a minha tabelinha, que ano? 2010, aí aqui 2000, e tem uma forma mais fácil de colocar os anos aqui, deixa eu ver se eu ainda lembro, aí tudo 2010, ele copiou, tá vendo? Então aqui eu já facilito, deixa eu colocar 2011, minha forma de organizar meus dados. Deixa eu ver se agora vai. Não é assim não. Mas enfim, vou lá e coloco 2000 agora, 2012. Aí embaixo, 2013 e assim vai. Então aqui eu consigo, e também aqui eu consigo colocar gráficos. Tá? Já adiantando aqui os gráficos, eu vou pegar aqui. Eu consigo colocar um gráfico. Ó. Só que os gráficos eu posso adicionar. Então já tenho aqui todas as informações necessárias nesse programa, que é o Microsoft Excel. Então voltando aqui, a gente pode fazer o quê? Quem tiver computador pode até testar. Abre o programinha e faça daquele jeito, vá completando, vá fazendo do jeito que está aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui nas planilhas a gente tem, eu nem mostrei para vocês, mas a gente tem ó, 5 e C. Então eu tenho como identificar quem é o 5. Tá aqui na quinta linha, né? Na quinta linha. E o C quer dizer a coluna. Então tá na coluna C. Qual o valor que está na quinta linha, coluna C? O 20. Tá certo? Então a gente tem como identificar aqui também, ó. Quem é o time que foi vice-campeão em 2016? Então a gente olha primeiro o ano, tá aqui o ano, e o vice-campeão, tá aqui o vice-campeão. Então quem é? Aqui nessa linha e nessa coluna. Aqui a gente tem o Atlético Mineiro como vice-campeão. Tá certo? Então aqui a gente tem informação necessária. Eu só falei o quê? Que estava na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima linha e segunda, no caso, uma, duas, três, terceira coluna, né? Sétima linha e terceira coluna. Pronto. Aí vocês identificam em que local está. Somente. Quem foi o campeão de... Não, qual é o time que está na quarta linha e primeira coluna? Aí eu vou aqui, quarta linha, 1, 2, 3, 4. Tá nessa linha aqui. Aí primeira coluna. No caso, segunda coluna, perdão. Primeira coluna seria 2013. Segunda coluna. Aqui é coluna. Segunda coluna. Quem a gente tem? Flamengo. Tá aqui. Quarta linha e segunda coluna. Tá certo? Então a gente tem como nos informar, né? No caso, encontrar uma determinada informação, determinado, no caso aqui time, né? Simplesmente utilizando as informações de linhas e colunas. Tá aqui uma atividadezinha para vocês, se vocês tiverem computador, quem tiver computador, dê uma lida e tente fazer, bem facinho. Vocês viram lá que é só colocando as informações, põe o nome, depois coloca as informações, certo? Vamos continuar aqui. Sim, aí os gráficos. Se eu fiz uma tabela, eu pretendo fazer algum gráfico. Por quê? Só a tabela ela me dá informação. Porém, o gráfico ele vai me dar informação de maneira que eu posso comparar com outras informações. Vejam só, a gente pode fazer o quê? Comparar valores utilizando os gráficos. Aqui a gente vai olhar dois gráficos de barra. Esse de barra é vertical, tá certo? A barra está vertical e aqui a barra horizontal. Aí aqui vocês observem que temos a quantidade de estabelecimentos e a quantidade de estabelecimentos de educação básica no Brasil por região em 2017. E aqui a região. As regiões aqui norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. E aqui de 0 a 80 mil os estabelecimentos. Aí na região norte a gente tem quantos? 22.646. Então ele está aqui entre o 20 mil e o 30 mil. Está bem aqui. Ele está mais perto do 20 mil, né? Vocês lembram lá. A gente tem que tentar descrever o mais perto aqui possível.
Agora a gente vai para o Nordeste, tem 65.806. Tem muito no Nordeste, né? Se vocês observarem aqui, o Nordeste tem bastante, mais que o Sudeste, que é uma região maior. Então temos aqui o Nordeste, a gente tem 65.806 estabelecimentos de educação básica. Aí aqui o Sudeste tem essa informação, aí aqui tem o Sudeste, Centro-Oeste. Aí se eu perguntar qual região do Brasil tem a maior quantidade de estabelecimento de educação básica na região no ano de 2017? Aí vocês vêm aqui e já diz o que? O Nordeste. Só de olhar o gráfico aqui ele tem a maior quantidade. Beleza. Aí eu pergunto aqui, qual que tem a maior quantidade de estabelecimentos, no caso por região no ano de 2017? O Sul ou o Norte? Aí vocês vão comparar. Quanto que tem o Norte? Quanto que tem o Sul? Então aqui eu consigo ter essas informações mais facilmente. Só olhar para a barra aqui eu já sei que essa barra aqui é maior, tem mais quantidade, tem uma maior quantidade. Tá certo? Beleza. Aí aqui também eu posso fazer a mesma coisa. Quantidade aproximada. Aí aqui eu já tenho aproximada de matrículas na educação básica por etapa do ensino no Brasil. Aqui, ó, vejam que o gráfico é diferente. Quantidade de estabelecimentos de educação básica, já que é a quantidade aproximada. Já é um número aproximado, não é um número exato. Aqui é o número exato. De matrículas na educação básica. Então, quantas matrículas eu tenho aqui aproximadamente? Beleza. Agora eu vou olhar o que? A etapa do ensino, que é o ensino profissional, ensino especial. O que é ensino especial? São matrículas de escolas especializadas ou salas especiais. Geralmente são utilizadas aí para necessidades especiais. Então tem essas matrículas, coisas, essa divisão, né, de ensino especializado. Ok? Jovens superdotados, N fatores. Aqui a gente tem a educação do EJA, né? Jovens e adultos, ensino médio, ensino fundamental e educação infantil. Então temos as etapas aqui. Se a gente observar o outro lado do gráfico aqui, ó, temos esse lado que é a parte vertical, tá aqui, e aqui é a parte horizontal. Na parte vertical temos as etapas e na parte horizontal a gente tem o que? As quantidades, tá certo? As quantidades. Aqui a gente tem diferente, tá? Aqui a gente tinha as regiões e aqui o número, né? As quantidades, que é diferente. Então, tipo, trocou, né? Lateralizou. E aqui as quantidades em milhões, por isso que está aproximado, está em milhões. Então aqui temos 1,8 milhões para ensino profissional, 1,1 milhão para ensino especial. E vejam que o ensino fundamental ele tem uma maior quantidade em relação aos outros. Ó. Acho que o gráfico é muito maior, quase mais do que o dobro da educação infantil. Mais do que o dobro da educação infantil. 27,3 milhões de matrículas, pra vocês terem uma ideia. Então esse gráfico aqui também me permite ter essas informações, dessas informações aqui. Qual é por exemplo, se eu comparar, o ensino médio tem mais ou menos alunos do que a educação infantil em matrículas no ano de 2017. Se você observar, 7,9, 8,5. Tem menos, né? Tem menos do que a educação infantil. O ensino básico, que é a educação infantil, a educação fundamental e médio, são as que têm mais matrículas, tá, pessoal? Que tem a maior quantidade de alunos, certo? Maior quantidade de alunos. Então, o gráfico de barras estão na vertical. E tem um gráfico também chamado de gráfico de barras verticais. Ou de colunas, né? E quando ele está na horizontal, a gente pode chamar de barras horizontais, né? Gráfico de barras horizontais, ou simplesmente gráfico de barras, tá certo? Esses são os nomes, a nomenclatura utilizada. Então, observando os gráficos acima, pode identificar facilmente a região com maior e menor quantidade de estabelecimentos de educação básica e a etapa de ensino com a maior e a menor quantidade de matrículas. A gente pode comparar. Então, o gráfico ele serve para isso, ele serve para a gente poder tratar a informação de maneira que na tabela não ficou tão claro, mas no gráfico ficou. A gente vê de longe, vê facilmente. É para a gente facilitar ainda mais a maneira de comparar, de verificar, de ler uma determinada informação.